Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Quando meu filho de 6 anos, o Chico, era bem pequenininho, todas as noites eu cantava essa música para ele. E um dia desses, não é que ele encucou e disse que queria morar em uma casa como a da canção? Bom, eu, como engenheira, tive que explicar para ele que não era possível construir uma casa como a da música. Mas você sabe como é criança, né? Ele me cobriu de porquês. Depois da nossa conversa, eu mesma me peguei relembrando as reais funções de algumas estruturas na alvenaria. Por exemplo, na alvenaria estrutural, as paredes possuem 2 finalidades, a de vedação e a estrutural. E a partir do momento em que as paredes são edificadas, elas estão sujeitas a ações que podem ser permanentes, variáveis ou excepcionais. As ações permanentes são aquelas que ocorrem durante toda a vida da edificação, como é o caso do próprio peso da estrutura. Já as variáveis apresentam valores significativamente mutáveis, como a ação do vento ou da variação da temperatura e as cargas acidentais. Por fim, as ações excepcionais têm atuações extremamente curtas e baixa probabilidade de ocorrerem, como é o caso das explosões, dos incêndios e dos terremotos. Estava aqui pensando que essas ações, às quais as edificações estão sujeitas, podem ser classificadas como horizontais ou verticais. O vento, por exemplo, é uma ação horizontal que tem muito impacto sobre um projeto, tanto que o cálculo dessa força deve ser realizado de acordo com a NBR 6123. Já entre as ações verticais mais influentes estão as cargas permanentes. As cargas, como pessoas, móveis, utensílios e veículos, são consideradas ações acidentais. Por causa de influências como essas, é importante fazer o dimensionamento para garantir as condições para o pleno funcionamento das estruturas. No entanto, é impossível projetar uma estrutura que seja 100% segura contra os fatores aleatórios que influenciam a edificação. Nesse sentido, os índices satisfatórios de segurança podem ser atingidos com a adoção de coeficientes definidos pela norma que visam cobrir as incertezas. Por exemplo, a NBR 8681 determina os estados limites de uma obra, ou seja, quando a estrutura apresenta desempenho inadequado à construção. No caso do estado limite último, ocorre a paralisação imediata da obra, ou em parte dela. Já no estado limite de serviço, a repetição ou duração das ocorrências causam efeitos estruturais que dificultam as condições de uso. Olha só, quem diria que a música de Vinícius e a curiosidade do Chico me levariam tão longe? Vixe, ele tá chorando. Deixa eu ver o que tá acontecendo, porque além de engenheira, eu sou mãe, né? Enquanto isso, por que você não pesquisa mais sobre o assunto? Bons estudos e até mais! Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Quando meu filho de 6 anos, o Chico, era bem pequenininho, todas as noites eu cantava essa música para ele. E um dia desses, não é que ele encucou e disse que queria morar em uma casa como a da canção? Bom, eu, como engenheira, tive que explicar para ele que não era possível construir uma casa como a da música. Mas você sabe como é criança, né? Ele me cobriu de porquês. Depois da nossa conversa, eu mesma me peguei relembrando as reais funções de algumas estruturas na alvenaria. Por exemplo, na alvenaria estrutural, as paredes possuem 2 finalidades, a de vedação e a estrutural.
E a partir do momento em que as paredes são edificadas, elas estão sujeitas a ações que podem ser permanentes, variáveis ou excepcionais. As ações permanentes são aquelas que ocorrem durante toda a vida da edificação, como é o caso do próprio peso da estrutura. Já as variáveis apresentam valores significativamente mutáveis, como a ação do vento ou da variação da temperatura e as cargas acidentais. Por fim, as ações excepcionais têm atuações extremamente curtas e baixa probabilidade de ocorrerem, como é o caso das explosões, dos incêndios e dos terremotos. Estava aqui pensando que essas ações, às quais as edificações estão sujeitas, podem ser classificadas como horizontais ou verticais. O vento, por exemplo, é uma ação horizontal que tem muito impacto sobre um projeto, tanto que o cálculo dessa força deve ser realizado de acordo com a NBR 6123. Já entre as ações verticais mais influentes estão as cargas permanentes. As cargas, como pessoas, móveis, utensílios e veículos, são consideradas ações acidentais. Por causa de influências como essas, é importante fazer o dimensionamento para garantir as condições para o pleno funcionamento das estruturas. No entanto, é impossível projetar uma estrutura que seja 100% segura contra os fatores aleatórios que influenciam a edificação. Nesse sentido, os índices satisfatórios de segurança podem ser atingidos com a adoção de coeficientes definidos pela norma que visam cobrir as incertezas. Por exemplo, a NBR 8681 determina os estados limites de uma obra, ou seja, quando a estrutura apresenta desempenho inadequado à construção. No caso do estado limite último, ocorre a paralisação imediata da obra, ou em parte dela. Já no estado limite de serviço, a repetição ou duração das ocorrências causam efeitos estruturais que dificultam as condições de uso. Olha só, quem diria que a música de Vinícius e a curiosidade do Chico me levariam tão longe? Vixe, ele tá chorando. Deixa eu ver o que tá acontecendo, porque além de engenheira, eu sou mãe, né? Enquanto isso, por que você não pesquisa mais sobre o assunto? Bons estudos e até mais!